Aqui sim, depois que eu tenho um bom banco de dados, uma boa estrutura, um bom planejamento, eu posso começar a falar de IA. E aí a gente começa a segunda fase da nossa aula aqui, que é qual o maior problema que eu tenho. Se eu já tenho a primeira fase, que é banco de dados bem estruturado, eu preciso me planejar para integrar uma IA. O que eu preciso? Eu preciso de um banco de dados vetorial. Isso aqui é bem técnico, tá, gente? Então você tem ali o Mongo, que é um banco de dados que eu não gosto. Um banco de dados baseado em... como é que chama? XML, para mim não faz sentido, mas as pessoas falam que faz, então não vou brigar. Mas eu acho que o banco de dados do Planner, ele é nisso aqui, tá? Inclusive. Depois, eu tenho um PostgreSQL, por exemplo, que tem automaticamente uma adaptação que vetoriza dados. Isso aqui eu estou falando dos ambientes mais simples, tá? Mais humildes, menos tecnológicos. Estou falando daquilo que dá para você fazer. Tem banco de dados mais robusto, mais estruturado e muito mais capaz, tá? Se você fez tudo isso aqui para fazer seu banco de dados rodar e entender, até que eu não coloquei uma coisa aqui, você entendeu das demandas de negócio? Você entendeu das demandas de negócio? Validou as informações e me falou, olha, Carlos, o que eu coloquei até agora faz sentido. Você começou a preparar um banco de dados estruturado, alimentou ele, você planejou esse banco de dados para ele receber dados de uma IA, de uma vetorização de banco de dados, você pode passar para o seu plano de implantação. Plano de implantação. E aí mora um pouco do segredo que eu estou vendo muita gente tentando implementar de forma, para mim, completamente equivocada, tá? Pelo menos é a minha visão. Posso estar sendo preconceituoso, tá? Quando eu falo do plano de implantação, que eu falei da questão da cereja do bolo, o que eu vejo que a maioria das empresas querem? Elas querem uma automação. Essa automação que elas querem uma automação que já recebe um gatilho. Exemplo, uma demanda de uma demanda de uma auditoria. Como que essa demanda da auditoria vai chegar? Eu vou salvar um balancete em uma pasta. Depois disso, o que eu tenho? Depois dessa parte de automação. Recebi o gatilho e já coloquei o dado aqui. Ele quer que uma IA analise, identifique a demanda, execute e entregue o relatório. Só que você não passou pelas fases de sistematizar isso aqui quando ainda era feito por um humano, que é tudo isso que eu estou te falando aqui para cima. E é um assunto chato, é um assunto difícil, não é um assunto tranquilo de lidar. Só que sem isso aqui não vai dar para avançar. Vocês vão ficar dependentes de empresas que falam que vão implementar IA, porque vão colocar uma coisa simples, fuleira na sua operação, vai te vender caro e você vai ficar feliz porque sua vaidade vai... seu ego vai ser suprido, sua vaidade vai ser suprida, que você vai poder falar para as pessoas que você tem uma IA. Igual eu já vi muita gente querendo falar que tinha um BI. Eu tenho esse cenário. Só que antes dessa questão da automação, eu tenho uma fase anterior, que é uma fase de agentes de suporte, que são agentes que no lugar de eu ter um gatilho automático, eu posso acionar o agente através de um chat. Esse agente acionado através de um chat, ele pode me solicitar ou eu posso enviar sem a solicitação os dados, as informações e as demandas para esse agente. Vou dar um exemplo que eu faço aqui na própria Pró-Estado. Não para as lives, mas pelo menos para os vídeos durante a semana. A gente tem alguns agentes que eles ajudam quando eles recebem, a gente manda para eles uma demanda de uma pauta, a gente manda para eles a sugestão de pauta, estrutura, e aí sim ele nos retorna um roteiro estruturado. Eu falo com ele que eu quero uma estrutura em média res, ele me retorna um roteiro estruturado. Eu falo com ele que eu quero que eu tenho uma demanda de uma pauta para falar de como implementar uma IA, que eu devia ter passado isso aqui por ele, que talvez ficava mais legal esse conteúdo. Ele vai lá e pega essa sugestão de pauta e analisa ela e coloca ela num roteiro estruturado para chamar a atenção do início ao fim. E ele me retorna, na realidade eu tive colocado isso aqui, ele me retorna um roteiro estruturado ou armazena em uma pasta. Tem muita gente que está nisso aqui, mas não tem estrutura dentro da empresa. Como assim não tem estrutura? Como que isso aqui roda? Cada gestor tem um chat GPT próprio. Cada processo está estruturado dentro de uma conta diferente. Então, eu tenho um gargalo aqui muito grande. Esse daqui é o processo, essa é a estrutura que eu tenho. Então, eu não consigo sistematizar na minha empresa e controlar o que está sendo executado por IA, o que não está sendo, qual o tipo de dado que pode estar sendo exposto, qual não está. Então, antes de tudo isso aqui,
Eu costumo falar que o cliente tem que montar uma IA de consulta para ele começar a se ambientar em um local só de gerenciamento de IA. Então ele pode ter uma IA de consulta baseada em quê? Vou dar alguns exemplos aqui que a gente pode trabalhar. Ele pode ter uma IA de consulta baseada em manuais e boas práticas da empresa. Ele vai pegar uma IA como a Anythink, alimentar ela, criar vários workspaces dentro dela. Cada workspace pode ser relacionado a um departamento específico. Esse departamento, ele vai alimentar o workspace. E aí, quando o departamento alimentar cada workspace, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai criar chats de suporte, com boas práticas, com recomendações, com demandas. Feito isso, ele vai começar a construir duas coisas basicamente. Uma cultura de buscar informações em um ambiente da empresa, em um ambiente corporativo. E esse ambiente corporativo conhece muito mais dados da própria empresa do que se você manda isso dentro. E há, por exemplo, como do ChatGPT. Além disso, eu vou começar a construir uma base de dados vetoriais da minha operação. A partir daqui, como que você vai avançar nessa estrutura vai depender de você. Dentro de ferramentas como Anythink, coisa do tipo, você pode ter uma estrutura de agentes de suporte que você vai pedir para ele executar algo. Você pode usar simplesmente a Anythink como uma base de consulta e depois migrar o restante para um outro ambiente, um SaaS, alguma coisa do tipo. Ou, se você tiver uma estrutura mais robusta dentro da sua operação, você pode simplesmente usar outras IAs para construir micro SaaS de suporte.